Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido diretamente aqui da TV ADNP, e é com muita satisfação e alegria que cumprimentamos a todos os nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, com a graça e com a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui já diante da lição de número 6, que iremos estar estudando então já no próximo domingo, dia 10 de agosto, que traz como tema desta aula: a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Essa então é a nossa aula desta semana, E vamos então estar lendo o texto áureo da lição, que se encontra registrado no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Então vamos ler. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Quero então dar início a esta aula de hoje, lendo, citando as palavras então do Dr. Alderi Souza de Matos, que diz, a discriminação é alimentada pelo preconceito, observe bem, atitude de hostilidade declarada ou oculta. Então, contra pessoas e também contra grupo de pessoas, que produz tantos males e pode até resultar em crimes hediondos, como podemos pegar como exemplo o Holocausto. Então, o preconceito, ele pensa, olha, você é inferior, você é menos humano do que eu, e por isso não tem os mesmos direitos. Já que estamos falando de acepção de pessoas, a verdadeira fé ela não faz, então é válido esse pensamento, é válido. Então eu vejo que a aula de hoje ela vem trazer uma advertência muito séria, pois o cerne da sua mensagem está embasado no que a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Então, a acepção de pessoas significa beneficiar algumas, pela riqueza, pelo seu status, pela sua posição de autoridade, pela sua popularidade, pela sua aparência ou até influência. Então, a acepção de pessoas é esse conjunto. Bom, a revista Ensinador Cristã, editada pela CPAD, a de número 59, traz uma reflexão bem extrema. O que seria a tua reação? Olha só o que ela coloca nessa revista. Se na hora do culto entrasse uma pessoa então, ou um mendigo, um maltrapilho, qual seria então a atitude tua diante dessa realidade? Vamos então entrar no primeiro tópico já dessa lição, o primeiro capítulo, que diz a fé não pode fazer acepção de pessoas. Bom, em primeiro lugar, ele coloca aqui que em Cristo a fé é imparcial. Quer dizer, a fé ela não pode fazer uma acepção de pessoas. Ela é totalmente imparcial. A imparcialidade, então, ela se certifica de que todos seremos tratados de maneira igual, em harmonia, com o que é equânime e também justo, segundo cada um merece
e também necessita. Nesse sentido, os cristãos da época de Tiago estavam então equivocados. Veja bem, pois eles estavam então avaliando as pessoas justamente com base nos seus aspectos externos, ou seja, a sua aparência física, o seu status, a sua riqueza, o poder. Então eles estavam avaliando as pessoas sob esse aspecto. Como resultado, então, eles estavam fazendo concessões a pessoas que representavam, né, essas posições de prestígio e sendo influenciada por elas. Mas nós louvamos a Deus porque para Deus não há favoritismo, né, ou parcialidade, mas justiça e equidade. Deus ele não contempla a aparência, né, e sim o coração, né, com quais atitudes estamos lhe buscando. Podemos até citar um caso, como foi então a escolha de Davi. Né? Então, quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, nós observamos e vemos, né, que passaram-se todos os filhos ali diante dele. Primeiramente, ele estava atentando para as aparências, mas Deus logo falava ao seu coração: Samuel, eu não estou olhando para a aparência, eu não vejo como o homem vê. Então nós louvamos a Deus por isso. Então, vamos observar o que Paulo escreveu, né, aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Ele diz que ele, Jesus, derrubou então a parede da separação que estava no meio, portanto, fazendo ambos os povos apenas um. Então agora não há grego, também nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. O segundo, vamos tratar sobre o amor de Deus não tem de ser manifesto na igreja local. Então, o amor de Deus tem que ser manifesto na igreja local. A Bíblia não esconde, né, o fato de ter ocorrido, né, a acepção de pessoas na igreja na época de Tiago. Então, a cena que Tiago ele narra aqui, eu posso até fazer olhar no aspecto e ver que subentende que não foi algo, né, hipotético ou uma conjectura, mas foi algo que Tiago então ele presenciou naquela igreja. E isto para imenso desgosto, né, com muita indignação, enquanto uns eram privilegiados, outros, por sua vez, eram menosprezados. Então, tais atitudes não coadunam com o caráter de Deus. Tais atitudes elas não coadunam, né, com o exemplo de Cristo. Podemos ainda falar que tais atitudes não coadunam, né, com o mandamento do amor. Então observo que Tiago, olha só, preocupava-se então com a prática do cristianismo. Então para ele não basta ter um credo. Para Tiago, fazer então uma profissão de fé ortodoxa não bastava. É preciso viver de forma digna diante de Deus. E por último, nós observamos aqui que não sejamos perversos. Olha só, porventura não fazeis distinção entre vós mesmos,
e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então, primeiro, nós vamos observar aqui o que nos chama a atenção, que é distinção. Distinção refere-se, então, à forma do tratamento entre pessoas. Por exemplo, enquanto uma é tratada com deferência, justamente pelaquilo que ela está apresentando, né, pela sua vestimenta, né, vestimenta preciosa, com anel no seu dedo, a outra ela é menosprezada por causa da sua sórdida vestimenta. Então observemos, né, que esse tipo de distinção mostra que os crentes estão sendo dirigidos por motivos errados. Quando honramos uma pessoa apenas por aquela que ela veste, estamos considerando então a aparência como algo mais importante do que o caráter. E a outra situação é juízes de maus pensamentos. Mas vamos aqui passar um pouquinho para frente, vamos para o capítulo 2, que trata que Deus escolhe os pobres aos olhos do mundo. Primeiramente, ele coloca aqui que a soberana escolha de Deus. A soberana escolha de Deus. A graça deixa implícita a escolha soberana de Deus, daqueles que não podem se esforçar para obter, nem merecem a salvação que Ele oferece, que Deus oferece. Deus nos salvou totalmente com base na obra de Cristo realizada, efetuada na cruz do Calvário, em função de alguma coisa que somos ou temos, né? Não em função. Então Jesus, né, efetuou essa obra não em função daquilo que somos ou temos, exclusivamente dele. Então Deus ele desconsidera as diferenças nacionais, né? Muitos cristãos judeus ficaram então estarrecidos, né, quando Pedro visitou a casa de Cornélio, pois Cornélio era um homem gentil, né? Mas quando eles se reuniram, Pedro levantando-se, então ele pôde expressar: reconheço, né, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pois Deus, né, Jesus, os salvou e ainda os batizou com seu Santo Espírito. Então Deus também desconsidera as diferenças sociais, né? O Senhor empobrece e também enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre, né, do pó e desde o monturo. Olha só o que ele faz: exalta o necessitado e faz assentar entre os príncipes para fazê-lo herdar o trono de glória. O próximo subponto, né, desse segundo capítulo trata sobre a principal razão para não desonrar o pobre. Então vamos observar algumas dessas razões, né? E existem muitas razões, diversas razões, que não podemos então estar desprezando o pobre, pois quem desonra, né, os pobres, por sua vez, desonram a sua fé em Jesus, é uma primeira razão. A segunda, aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. É a segunda razão. Esse aí está registrado, né? Essas palavras estão registradas no livro de Provérbios, capítulo 21, e o versículo de número 13. Quer mais uma razão? A terceira, quem desonra o pobre não é um verdadeiro cristão, não vive de fato uma vida de piedade, mas uma farsa religiosa. Então poderíamos estar citando vários outros
outras razões, mas eu creio que essa serve bem para ilustrar essa situação. Então podemos ainda estar extraindo, né, uma grande lição sobre a parábola, né, proferida por Jesus, né, que está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, que trata sobre o rico e Lázaro. Essa parábola, então, é caracterizada por uma forte contraste entre certo homem rico e bem vestido, né, e certo mendigo chamado Lázaro, coberto então de chagas. Então essa lição, ela extraída, né, a lição extraída, então, que é o status e o reconhecimento, olha só, social do presente tempo, né, não são critérios, observe bem, não são critérios de avaliação para a recompensa futura. Isso nós aprendemos dentro dessa parábola. Em outras palavras, aqueles que, à semelhança dos escribas, né, e fariseus, se julgavam então mais dignos do favor divino, podem ser os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus. E por último aqui, dentro desse segundo capítulo ainda, podemos observar: desonraram o Senhor. Então, favorecer os ricos e desprezar os pobres simplesmente não faz sentido para os cristãos, né? Em outras palavras, estamos diante de algo que é reprovável aos olhos de Deus, né? Então fechamos esse subtópico agora, né, chamando a atenção, né, para lutar, fazer guerra a quaisquer discriminação dentro da Igreja do Senhor. Pois quem discrimina ainda não compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo. E partindo então para o nosso último capítulo dessa lição, que é a lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Nós iremos dar então, rapidamente, falar sobre essas três leis, né? Então, primeiro, vamos estar aqui abordando sobre a lei real. Lei real, ou também lei régia, como também é conhecida, é esta, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei real, por sua vez, governa sobre todas as demais, né? Então são duas que estão bem juntas, né? Jesus respondeu isso: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então elas estão entrelaçadas uma com a outra. Então nós observamos que Paulo ele diz que o amor não faz mal ao próximo, né? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E a Bíblia também ela recomenda, falando que nós não podemos dever nada a ninguém, exceto, né, o amor. Bom, se cada cristão, ou se cada cidadão, melhor falando, né, se de fato amasse de fato o seu próximo, então não necessitaria, né, de ter milhares de leis complexas, como é o caso do nosso país, né? Então, se o mandamento de amar ao próximo é fundamental, observe bem isso, se ele é fundamental, então também deve ser notado que demonstrar, observe bem, que demonstrar acepção de pessoas é uma violação deste mandamento. Em segundo lugar, está na revista a lei, né, de Moisés, né? Então vamos aprender um pouquinho aqui. Quando se faz então referência à lei de Moisés,
Principalmente dentro das igrejas, logo vem à nossa mente, né, que estamos falando, né, dos 10 mandamentos. Quando se fala na lei de Moisés, logo se associa aos 10 mandamentos. Mas isso é um engano, né? Pois cumprir a lei de Moisés é muito mais, né? Ela vai muito além, pois ela é composta de um código, né, de leis formada por 613 disposições, ordem e proibições. Então, quando se fala nessa lei de Moisés, vai muito além, né? Então, quando falamos sobre essa lei de Moisés, por exemplo, na língua hebraica, ela é chamada de Torá. Torá pode significar lei, Torá ela pode significar também instrução ou também doutrina. Então, quando se trata então da Torá, a Torá era considerada então todo o Antigo Testamento. Então não é apenas, né, aqueles 5 livros ali, como nós costumamos chamar dentro da teologia o Pentateuco. Então a lei de Moisés, assim como é conhecida, não se originou em Moisés, mas foi dada por meio de Moisés, foi dada através dele, né? Então, se nós observarmos esta lei, podemos ver que ela tem suas limitações. Então, as limitações podemos enumerar, sendo que ela não pode, então, justificar, ela não pode livrar a pessoa da condenação. Essa lei também, dentro da sua limitação, ela não pode livrar da maldição. Essa lei, através da sua limitação, ela não pode nos aperfeiçoar. E se fôssemos falar, então, quanto à sua natureza, essa lei, então, por sua vez, é uma lei nacional, ela é uma lei secundária, é uma lei temporária, né, simbólica, imperfeita e também terrena. E falando aqui por último, então, traremos a lei da liberdade. A lei da liberdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos mostra, então, em sua palavra, a lei da liberdade. Quando lemos, né, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 32, está registrado da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o cristão não está debaixo da lei de Moisés. Então, desde que Cristo veio, nos resgatou, nos redimiu, né, estamos debaixo da lei da liberdade. Somos libertos dos detalhes triviais, então, da lei antiga, mas seremos julgados pela lei de Cristo. Esta lei, quando nós observamos, ela é mais rigorosa do que a lei de Moisés, mas, ao mesmo tempo, é mais branda do que a lei de Moisés. Então, queremos finalizar essa aula de hoje com essas palavras e rogando, né, como sempre, ao nosso Deus que esteja na sua casa, na sua vida, em todas aquelas pessoas que vos cercam. Aguardo vocês no próximo programa Escola Bíblica, transmitido diretamente aqui da TV ADNP. E aproveito então o ensejo para convidá-lo a estar em uma das nossas igrejas para aprendermos justamente dessa lição gloriosa, né? E que a paz de Cristo possa estar reinando sempre sobre a vossa vida. E aproveitando também, acompanhe nosso programa da nossa TV ADNP. Um grande abraço e fique com Deus.